Olá, queridos, bom dia. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu queria dizer o seguinte, que essa é uma palavra específica, um pouco mais específica, para aquelas pessoas que de alguma forma estão afastadas do caminho do Senhor, de alguma forma ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor, assim como eu, assim como o apóstolo Paulo, assim como outras pessoas tiveram. E é um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos ver aqui uma situação impactante, impactou a vida de uma pessoa e de toda a sua família. Atos no capítulo 16, no versículo 31, diz assim: Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, se você olhar comigo esse texto que eu acabei de ler, esses dois pequenos versículos, só assim você não vai entender quem responderam, né? Quem foram as pessoas que responderam essa frase, crê no Senhor Jesus, né? Será salvo tu e a tua casa. Mas como eu sempre digo, queridos, um texto fora de contexto, ele pode gerar um pretexto para aquilo que eu bem entender. E se você voltar, você vai ver que trata-se de algo em que Paulo falou, Paulo e Silas falaram. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus em uma cidade, e quando eles estavam ali ministrando a palavra de Deus, uma pessoa se levanta com espírito de adivinhação e começa a expor quem eram aquelas pessoas. Isso incomodou a Paulo e o Espírito Santo que estava dentro dele. E então, queridos, Paulo teve que expulsar aquele espírito de adivinhação, né, na qual trazia lucro para as pessoas daquela cidade, para os senhores daquela cidade. E eles foram colocados em cárcere privado, né? Eles foram colocados em uma prisão. E nós conhecemos a história de quando eles foram colocados naquela prisão, né, no interior daquela prisão. E aí eu não quero entrar em pontos teológicos, em estudos teológicos, mas que era uma prisão de segurança máxima e tinham vários presos ali. E o que acontece? A Bíblia diz que no meio da noite, na madrugada, eles começaram a cantar louvores ao Senhor, né? Começaram mesmo acorrentados, mesmo já cansados dos seus açoites, eles foram e louvaram ao Senhor dentro daquela prisão. E nós sabemos que aquela cadeia tremeu e as portas daquela cadeia foram abertas e muitas pessoas ali se atormentaram para fugir. Enfim, e existia um carcereiro ali que tomava conta daquela prisão. E quando tudo isso aconteceu, aquilo trouxe temor àquele homem. Mas o interessante é que Paulo e Silas não fugiram daquela prisão. Eles permaneceram ali, tentaram acalmar aquele carcereiro, né? Falaram alguma coisa ao seu coração, e houve esse diálogo, né? De Paulo e Silas com aquele carcereiro. E aquele carcereiro se atormentou de tal forma. E ele chegou para Paulo e perguntou: olha, o que eu devo fazer para ser salvo? Com certeza ele vinha sabendo que aqueles homens pregavam a respeito do Evangelho de Jesus, sobre salvação. Então aí chega o que Paulo diz aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas nós precisamos entender um princípio bíblico, que essa questão de crer no Senhor Jesus não é simplesmente um crer comum. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus ela tem princípios e toda ela se completa, toda ela se encaixa. Não existe nada desconectado da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele fala no versículo 32 é que lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, houve ali uma ministração no que diz respeito ou no tocante à palavra de Deus, ao ponto de o Espírito Santo convencer aquelas pessoas. E nós sabemos que a nossa salvação, ela é um ato de fé, ela é um ato de convicção, né? Eu creio, eu acredito, e existe uma coisa que precisa ser feita. Aquilo que eu acredito, eu preciso
confessar com a minha boca. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 6 ao versículo 10, eu queria ler essa passagem com você, fala exatamente a respeito disso, né? Existem alguns princípios para que nós possamos alcançar essa salvação. Eu tenho que crer, eu tenho que querer, mas também existe um princípio: eu preciso confessar com a minha boca. Então, olha só o que diz a palavra de Deus. Mas a justiça da fé é decorrente da fé. Assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aquela palavra lá que Paulo pregou em Atos 16 para o carcereiro. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque está escrito: todo aquele que crê não será confundido. Então, juntamente com crer, amados, nós precisamos confessar. Confessar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Você consegue perceber que esse crer, ele anda de mãos dadas com a confissão? Foi isso que Paulo fez para aquele carcereiro. Olha, ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas, amado, não esqueça e entenda: eles pregaram a palavra, eles foram convencidos pelo Espírito, não só aquele carcereiro, mas toda a sua família. Quando ele foi levado para a casa do carcereiro, que eles estavam sendo cuidados por aquele carcereiro e pela sua família, ali ele estava ministrando a palavra para aquela família. Aquela família creu, recebeu a palavra no coração. E o que foi necessário? Confessar: eu aceito Jesus, eu acredito que Ele morreu por mim naquela cruz, eu acredito que Ele levou os meus pecados, eu acredito que Ele tomou o meu lugar, eu acredito que eu já fui curado, eu acredito, entende? Então, quando você crê com o seu coração, você confessa com a sua boca. E eu digo para você, meu irmão, essa é a melhor atitude, ou a maior atitude que todo ser humano deve tomar. Crer no Senhor Jesus e confessar com a sua boca, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você que está vendo esse vídeo, você que ainda não tem Jesus, é necessário que você se achegue a Ele, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é aquele que te dá recompensa. Não perde mais teu tempo com as coisas deste mundo. Nós vimos todos os dias o que esse mundo está oferecendo, queridos. Não é nada de bom. Não perde a tua salvação por pratos de lentilhas. Corre para o braço do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nesse vídeo não pregando uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o bom pastor, e a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não perde mais tempo, meu querido, desse mundo. Você que está afastado do caminho do Senhor, que está vendo esse vídeo, volta para os braços do Pai. Você que ainda não conhece Jesus como Salvador, dá uma oportunidade. Não é heresia isso que eu estou te dizendo. Dá uma chance para Jesus. Não é que Jesus esteja ali, sabe, necessitado, mas dá uma chance para Ele mudar a tua vida, mudar o curso da tua vida, assim como Ele mudou a vida desse carcereiro que aprisionavam pessoas, e ele foi livre da própria prisão, da cegueira espiritual, e isso impactou a sua família, e eles foram todos salvos. Então não perde mais tempo, entrega o teu coração para Jesus. Se você está livre hoje, nesse domingo, nesse dia, ou seja lá qual for o dia, se você está livre, querido, dedica poucas horas para o Senhor, 2 horas só, 2 horas, dedica para Deus. Nós temos 24 horas, nós temos um ano que tem 365 dias, nós temos toda uma vida que vivemos até hoje. Quanto você dedicou para o Senhor?
E muitas vezes nós achamos que 1 hora é muito, 2 horas é muito. Não perde o teu tempo, amado. Jesus quer mudar a tua vida. Uma palavra vinda de Deus para o teu coração pode mudar a tua vida e a vida da tua família. Não perde tempo. Não liga para o que as pessoas vão falar para você. Não liga o que as pessoas pensam de você. Não importa se as pessoas te criticam. Não importa se as pessoas falam mal de você. O que importa é o que Deus sabe de você e o que Ele pensa ao teu respeito. Eu não me importo o que as pessoas falam de mim. Ah, esse cara já foi bebarrão, esse cara já foi usuário de droga, esse cara já fez isso, esse cara já... Não importa o meu passado. A Bíblia diz que o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Não importa. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Então entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe a sua vida, você que está vendo esse vídeo. Eu estou falando para você que ainda não conhece a Jesus, eu estou falando para você que está afastado do caminho do Senhor. Não perde o teu tempo. Hoje pode ser o dia que Deus quer mudar a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.